Sinais do fim. Muitas pessoas, principalmente em nossos dias, têm se preocupado de maneira impressionante com este assunto. Muitas delas se perguntam quando e como aconteceria tal evento. Na realidade, essa preocupação não é só dos nossos dias. Os próprios discípulos de Cristo o perguntaram como tudo isso aconteceria. Vemos, por exemplo, uma descrição disso em Mateus, capítulo 24, versículo 3, onde nos diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Na realidade, Jesus não respondeu uma data específica, mas fez uma afirmação que talvez tenha deixado os discípulos ainda mais intrigados. Em Mateus 24, no versículo 36, vemos a seguinte afirmação: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Dizendo essas palavras, podemos fazer ainda uma ligação com a declaração de Cristo entre os versículos 4 e 12 do capítulo 24 ainda de Mateus, onde nos diz: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sendo assim, Jesus, com todos esses apontamentos, nos deu sinais que nos revelavam quando o fim realmente estaria próximo. Iremos nos deter agora em alguns desses sinais apontados por Cristo, vistos por tantas e tantas pessoas em nossos dias. Primeiro, sinais no mundo físico. Segundo Mateus 24, 7, conforme lemos agora há pouco, haverá terremotos em vários lugares. Isto é o que tem sido presenciado por muitas e muitas pessoas de vários países diferentes, em várias partes do mundo. Sinais no mundo político. Mateus 24, 6 e 7 nos diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Este é um outro problema que busca o mundo inteiro, na realidade, apaziguar para que não volte a acontecer, mas em muitos lugares ainda pode ser presenciado nações e nações, uma atacando a outra. Sinais no mundo social. Segundo ainda Lucas 21, versículo 11, haverá epidemias e fome em vários lugares. Isto, sem dúvida, é uma das coisas que mais, os nossos tempos atuais, as pessoas têm presenciado e percebido. 4.
Sinais no mundo moral. Segundo nos diz, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Infelizmente, este é um cenário que nós também podemos presenciar na atual geração dos nossos dias. 5. Sinais no mundo religioso. Mateus, capítulo 24, versículo 24, nos diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Creio que nunca vimos tantas e tantas religiões surgindo por todos os lados como em nossos dias. Mas a grande pergunta que devemos nos fazer diante de um versículo como esse é: seus ensinos e sinais realmente são verdadeiros? Ou muitas delas estão tentando realmente nos enganar? Mateus, capítulo 24, versículo 14, nos diz de um último evento que acontecerá antes do fim. Deseja você saber qual é ele? Lá nos diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pergunto a vocês: acreditam que todos esses sinais estão se cumprindo? Sim ou não? Um conselho que dou a todos vocês: preparem-se para encontrar com seu Salvador. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.